Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, Jesus fez um grande sermão para os seus discípulos, chamado de o Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças. E depois de falar de cada uma daquelas bem-aventuranças, que estão todas elas no capítulo 5 de São Mateus, que é um grande discurso, não conclui com as bem-aventuranças, ele continua ainda, e esse texto que nós lemos hoje, proclamamos hoje, faz parte desse conjunto de ensinamentos chamado de o Sermão da Montanha. O Sermão das Bem-aventuranças é um caminho de santidade. Vivendo cada uma delas, nós progredimos na graça que Deus já nos deu a partir do nosso batismo, chamado a santidade. Vivemos na santidade. Depois dessas bem-aventuranças, o texto continua dos versículos 13 a 16, dizendo: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer, chamando-nos a ser um sinal da presença de Deus no meio do mundo. É uma convocação forte que o Evangelho nos faz, para que eu e você, cada um de nós, segundo o nosso estado de vida, eu como sacerdote, você que faz parte da vida da igreja, no chamado sacerdócio comum dos fiéis, que todos nós fazemos parte, depois da vivência do batismo, uns são chamados ao matrimônio, outros à consagração, à vida religiosa, outros ao sacerdócio, mas todos nós somos chamados, segundo o nosso estado de vida, a ser, na vida do mundo, no meio do mundo, um sinal da presença de Deus, e para fazer a diferença. E fazer a diferença de tal forma, e o Evangelho usa essa expressão, ser sal da terra, para dar sabor, ser luz do mundo, para iluminar as trevas. E eu até uso uma palavra que diz o seguinte: a presença do cristão na vida do mundo deve até causar constrangimento. A vida de santidade, para que as pessoas entendam que nós somos sal da terra, somos luz do mundo, para que o comportamento dos outros também mudem a partir da presença dos cristãos na vida do mundo. Mas é preciso testemunhar. Se não der testemunho, de fato, isso não vai acontecer. Ser sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Se você diz que é cristão, mas não vive de fato a vida cristã, não vive de acordo com o Evangelho, isso pode ser só o acúmulo de mais um título. É preciso viver autenticamente a vida cristã, a autenticidade do discipulado, honrar de fato o nome que nós recebemos no dia do nosso batismo. Ser cristão e ser cristão de fato, em todos os lugares. Isso é dar sabor, ser sinal da presença de Deus. Em seguida diz: vós sois a luz do mundo. Também, no sentido de dar um testemunho eficaz da palavra de Deus, não simplesmente com discursos. Se puder fazer discurso, muito bem, mas com a presença, ser sinal da presença de Deus, ser luz para iluminar aqueles que estão nas trevas. São duas ordens de Nosso Senhor: ser sal da terra e ser luz do mundo, para fazer a diferença. Lembre-se disso, não é só um título de cristão, mas é para viver autenticamente a vida cristã, que se traduz em ser sinal da presença de Deus na vida do mundo, dando um testemunho eficaz da palavra, mas se traduz também em obras de caridade, partilhando aquilo que nós temos. E é muito interessante, porque há um texto que todos os anos a gente lê na quarta-feira de cinzas, quando inicia o tempo da quaresma, que diz assim: olha, as boas obras devem ser feitas em segredo, que a mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, reza ao teu pai que está oculto lá, no silêncio do teu quarto, e falando dos atos piedosos. Mas no texto do Sermão da Montanha, e o conjunto de versículos que nós lemos para hoje, termina dizendo assim: ser sal da terra, ser luz do mundo, e diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus.
Para que vejam você fazendo as boas obras, vejam você sendo um sinal da presença de Deus. Mas no fim, não para o meu engrandecimento, para que as pessoas olhem e dizem como ele é bom, como ele faz obra de caridade, como ele dá testemunho do Evangelho. Não, mas para que isso seja uma atração, sirva como uma força de atração para levar as pessoas para Deus. Para atrair as pessoas para Deus, para que vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está no céu. Então o nosso testemunho, seja sendo sal da terra, sendo luz do mundo, dando um testemunho eficaz do Evangelho, fazendo obras de caridade, não é para que as pessoas nos reconheçam simplesmente, mas é que para que a partir do nosso testemunho, da nossa vivência de fé, as pessoas sejam atraídas para Jesus, para viver também o Evangelho. Tudo para a maior glória de Deus. E lembrando disso, especialmente por celebrar São José de Anchieta, que teve a inspiração divina e cumpriu correspondendo a essa graça de catequizar os índios, ensinar os índios, levando-os ao encontro com Jesus. Tudo para a maior glória de Deus, fazendo sempre para que Deus seja glorificado. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está nos céus. Não a nós, mas ao Senhor seja dada toda a glória, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.